E hoje foi dia de cinema para algumas crianças autistas do DF. Uma parceria entre o Movimento do Orgulho Autista Brasil e uma rede de cinemas da cidade promoveu uma sessão especial gratuita dedicada a elas. Hoje foi um dia diferente para essas crianças. Afinal, como elas são autistas, atividades simples como ir ao cinema podem ser um desafio. Eu recebo muitas informações dos pais, assim, reclamações de não conseguirem levar as crianças, os filhos para o cinema. Então essa tristeza deles me comoveu. Eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E o objetivo dessa sessão é a gente oferecer isso, né? Oferecer uma sessão toda adaptada. Então assim, com a iluminação, com som baixo, por que isso? Porque o autista ele tem um distúrbio sensorial, então o barulho incomoda, muita gente incomoda, alguns têm hiperatividade. Mas muitas vezes a dificuldade para os pais não é apenas lidar com as crianças, e sim com o preconceito. Cibele é mãe de 3 filhos, um deles é Gabriel, que é autista. E para trazê-lo ao cinema, ela já enfrentou muitos episódios de discriminação. O Gabriel começava a gritar, começava a chorar e puxava meus cabelos e gritava muito. E as pessoas que estavam dentro do cinema, elas gritavam para que eu saísse de dentro do cinema e eu gritava de volta que eu não iria sair. O objetivo dessa iniciativa é trazer emoção e magia para a vida dessas crianças. O autismo interfere na capacidade de comunicação e socialização das pessoas. Mas hoje o que não falta por aqui é novidade e interação. Tô lá assistindo cinema. Qual filme você vai ver hoje? Tá com Espanha. Ah, e você tem vontade de ver qual outro? Qual personagem que você gosta? Dinossauro. E o passeio foi completo, com direito a muita pipoca e até selfie na sala do cinema. E quando o filme começou, a emoção nos olhinhos atentos dos pequenos era visível. Como que chegaram vivos? Os pais aprovaram a ideia. É uma oportunidade muito boa que tanto as crianças que têm autismo e também os pais, né, que têm essa oportunidade de estar trazendo seu filho no shopping. Nós temos que inserir os nossos filhos na sociedade e a sociedade tem que estar preparada para acolher os nossos filhos. Meu filho tem o mesmo direito de ser feliz do que você, que qualquer outra pessoa. Muito legal, né? Mas nem sempre temos boas iniciativas como essa que vimos na reportagem. Uma escola particular aqui de Brasília foi condenada a pagar R$20 mil em danos morais a uma criança autista depois de expulsá-la sobre a justificativa de insegurança no ambiente escolar. A decisão é em primeira instância e a instituição vai recorrer. Aqui no estúdio nós recebemos a neuropsicóloga Liana Junqueira, que vai falar conosco sobre o autismo. Boa tarde, Liana. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. A partir de quando, né, de que momento a criança começa a dar os primeiros sinais de que é autista? E quais são as principais características? Geralmente, depende, existem aquelas crianças que desde bebê já começam, às vezes os pais já percebem, não conseguem identificar o que é, que pode ser um autismo, mas já conseguem perceber que tem alguma coisa estranha, né? Às vezes aquela criança que não olha, aquele bebê que não olha tanto para a mãe, que não faz essa troca inicial, que não pede colo, que fica muito, que se deixar no berço fica o tempo todo. Então esses são alguns sinais para atenção, mas geralmente isso não é muito observado. Fica aquela ideia de que é uma criança, um bebê quieto. Né? As primeiras observações, principalmente quando é a hora da criança falar, e às vezes acontece geralmente um atraso dessa fala. Justamente por ter uma dificuldade de troca, de interação, há uma dificuldade no desenvolvimento dessa comunicação. Então, na hora que a criança, é a hora da criança desenvolver essa fala, às vezes essa fala demora para vir. E principalmente quando vai para a creche ou vai para a escolinha, que aí começam a perceber que não tem interação, não brinca com os brinquedos de um modo funcional.
Então, eles começam a ter essa atenção maior para essas questões de que pode estar diferente o desenvolvimento dessa criança. O diagnóstico ele é difícil de ser feito? Não. O diagnóstico ele é unicamente clínico, né? Não existe um exame hoje que você faça e que confirme realmente que seja transtorno do espectro autista. Não mostra numa tomografia, por exemplo, não mostra nenhuma numa modificação tomografia, porque é uma alteração neurobiológica sim, mas é na função. Então, é uma disfunção neurobiológica nas conexões e não na estrutura do cérebro. Os exames, geralmente, são pedidos, sim, alguns exames para descarte. Então, faz a tomografia para ver se não tem nenhuma lesão que pudesse estar justificando esse atraso no desenvolvimento. A avaliação e o diagnóstico, ele é unicamente clínico. Então, é com base nas características e nesse atraso no desenvolvimento, os sinais e as características, elas se apresentam antes dos 3 anos de idade. Às vezes, o diagnóstico, ele pode vir tardio, né, depois dessa idade, mas os sinais e as características, elas estariam presentes, elas estão presentes sim antes. Nesse caso que a gente viu, a criança tem 11 anos e não havia o diagnóstico ainda, né? Mas depois foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que é vamos dizer assim, também é considerado autismo? O autismo hoje, a nova nomenclatura do DSM-5, ele fala em transtorno do espectro autista. Engloba vários quadros, inclusive os quadros que antigamente levavam a nomenclatura de síndrome de Asperger. Mas é um grau de autismo, é um tipo de autismo sim. O autismo, o próprio nome diz transtorno do espectro, porque é um espectro do autismo, que vai realmente do quadro bem leve, que passa às vezes desapercebido na sociedade, mas apresenta, pessoa, criança ou adulto, ele apresenta uma dificuldade em algumas habilidades sociais, de comunicação, até aqueles quadros com um comprometimento maior, né, que apresentam, nesses casos, uma deficiência intelectual associada e que aí os quadros são mais complexos. Mas o síndrome de Asperger, ele está dentro dos quadros mais leves, ele não tem um comprometimento intelectual associado, muito pelo contrário, eles têm áreas de habilidades e facilidades de aprendizado em algumas áreas, né? Mas o comprometimento na socialização, na interação e na comunicação, ele está presente. Por isso a importância, talvez, da escola estar preparada para receber alunos autistas que, em algum momento, pode ter alguma reação mais agressiva pelo fato de estar nessa situação mesmo, né? É porque o funcionamento deles é um funcionamento diferente. Às vezes, o método tradicional de ensino, às vezes, as exigências no ambiente escolar, a criança não consegue acompanhar daquela forma. Então, é muito importante a escola estar atenta, estudar o autismo, conhecer o autismo e, principalmente, conhecer esse aluno, né? Quais são as suas áreas de habilidades, quais são as suas dificuldades, para que eles possam estar preparados e atender esse aluno em todas as suas necessidades. E essas crianças, elas têm que estar inseridas na nossa sociedade, como a mãe falou, né? Meu filho tem direito de ser feliz assim como o filho de vocês. Então, iniciativas como essa, por exemplo, hoje do cinema, é importante, né? É linda, né? É linda essa iniciativa de emocionar mesmo, porque é isso que eles precisam. E aí, a oportunidade deles, é difícil para eles ir ao cinema, às vezes porque eles têm, como a mãe mesmo disse, algumas alterações sensoriais. Então, muito barulho, desorganiza, aí pode gerar alguns problemas de comportamento, né? Então, assim, o tempo de atenção, a espera por todo aquele trailer é algo que pode atrapalhar e dificultar a permanência deles lá. Então, ter a oportunidade de ter uma sessão em que a gente pode retirar essas questões que poderiam atrapalhar a qualidade de vida e a qualidade do prazer de estar em uma sessão de cinema deles é extremamente importante. Você mora em Uberlândia, né? E está trazendo para Brasília uma colônia de férias para autistas, né? Já está ocorrendo, inclusive, Já está né? ocorrendo. Eu sou de Uberlândia. Lá em Uberlândia nós temos a colônia de férias desde 2012. É o Winter Camp, acontece geralmente em julho, e o intensivão de férias que acontece em janeiro. E aqui eu tenho uma grande parceira, uma grande amiga minha que formou comigo porque eu formei em Brasília e fui atuar em Uberlândia, que é a Cíntia Vanessa, ela é psicóloga, proprietária da Clínica Estimular,
aqui em Brasília, e ela me convidou para a gente trazer. Ela já participou das edições comigo em Uberlândia, das edições da Colônia de Férias, e ela me convidou para a gente trazer a Colônia de Férias para cá. E aí a gente trouxe, essa é a primeira edição, está acontecendo desde segunda-feira, dia 18, e vamos até dia 30 de janeiro. Nós estamos com 18 crianças autistas participando, com quadros e graus bem diferentes, e é uma oportunidade muito rica. Bom, boa sorte no projeto, né? Que Brasília sempre receba. Obrigada. Ok, obrigada. Viu?